são os exames de nutrigenética e como eles podem nos ajudar a fazer uma prescrição de suplementos mais assertiva? Esse é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática de nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é a querida Tatiane Fuggi. Ela é nutricionista pelo Centro Universitário São Camilo, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP, pós-graduada em nutrigenética e nutrigenômica na prática clínica pela Unileia, possui MBA em gestão empresarial pela FGV e é fundadora da Cromatina Nutricursos. Te receber no programa, muito obrigada por estar aqui. E que tema fantástico, né? A gente vai falar sobre como os exames de nutrigenética conseguem nos auxiliar para tornar a prescrição de suplementos mais assertiva. Então, vamos começar do início. O que são efetivamente os exames de nutrigenética e como que eles podem nos ajudar na nossa prática clínica? Muito bem, Deilis, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar sobre um tema que eu sou muito apaixonada, que é a nutrigenética. Quando a gente imagina a aplicação da nutrigenética, a gente identifica nos exames o perfil genético dos indivíduos. E esse perfil genético é algo que não vai mudar. Então, por isso que a gente fala que uma vez que você fez o exame, não tem necessidade de repetir. O que a gente faz com o passar do tempo? Nós fazemos atualizações. Por isso que é importante, e aí eu já deixo uma super sugestão para o pessoal que está vendo, é que a gente tenha certeza da escolha dos parceiros de laboratórios que a gente vai fazer. Porque esse exame ele precisa ser completo. Uma vez que ele é feito, a gente só atualiza as informações. E isso é muito importante porque o paciente ele vai ter ali uma ferramenta e essa ferramenta ela vai poder ser utilizada para a vida toda. Eu costumo dizer deles que é assim, imagina só que nós temos o mapa do tesouro, mas a gente ainda não tem o tesouro nas mãos. Por quê? Porque para ter o tesouro, eu preciso interpretar as informações, só que eu também preciso fazer a minha parte enquanto paciente. Né? Eu sou ali o responsável, o profissional que vai interpretar, mas se o paciente não fizer a parte dele, ele não consegue acessar o tesouro. Imagina o tesouro sendo mais qualidade de vida, mais performance, melhora do sono, melhora até da microbiota intestinal, porque colabora, né, para melhorar o perfil inflamatório, de estresse oxidativo. Então, nesse sentido, a nutrigenética ela colabora para a gente identificar o perfil genético e saber quais são as prioridades nutricionais que nós vamos colocar para esse paciente, traduzidas num plano alimentar. Né? Não fica ali na teoria, fica realmente na prática. Essa tradução ela é muito importante. Perfeito. A gente enche a boca, a gente fala tanto sobre individualidade, né? Eu vejo na nutrigenética uma baita oportunidade da gente colocar essa individualidade realmente na prática. A gente vai ter respostas ali que vão nos permitir adaptar esse plano alimentar para a genética do indivíduo, né? E mais no foco, assim, no foco que a gente conversou da questão da suplementação. Como é que esses resultados fazem com que a gente possa fazer uma suplementação então mais assertiva? Quando a gente observa o perfil genético do paciente, né, e aí voltando aqui principalmente para micronutrientes, a gente consegue identificar se esse paciente ele tem alguma alteração em transportador, em receptor, se alguma enzima que faz conversão, por exemplo,
uma suplementação que ficou muito evidente, principalmente agora, nesse período pós-pandemia, em que muitas pessoas tiveram oscilação de emoção, precisaram voltar no psiquiatra, ajustar a dose de medicação, né? E todo mundo é passível a tudo isso, né? Mas algo que ficou muito evidente, que os médicos cada vez mais também observam, a importância da nutrição em relação aos fatores emocionais, é que a gente tem uma alteração genética no gene da MTHFR. E esse gene, ele é importante de uma forma bem simples falando aqui, ele faz a conversão de ácido fólico e metilfolato. Então, para eu saber se esse indivíduo ele precisa do ácido fólico mesmo, ou se ele precisa de um metilfolato, eu preciso fazer avaliação genética para identificar se existe essa alteração genética. Na presença dela, eu preciso, então, oferecer para o meu paciente o metilfolato. Quais são as consequências se ele não tiver esse tipo de assertividade na suplementação? As consequências é que ele pode evoluir com um maior risco cardiovascular. Então, imagina um atleta, né, que tem essa alteração, e aí ele faz exercícios e isso favorece o risco para adoecer. Não faz muito sentido, né? Se você tem ali alguma alteração e aí essa pessoa ela tem, por exemplo, um perfil de homocisteína aumentado, além de aumentar risco cardiovascular, também os metabólitos da homocisteína favorece toxicidade a nível cerebral. Então, isso com o passar do tempo favorece neurodegeneração. E aí você pensa no atleta como um indivíduo que tem uma alta demanda de estresse oxidativo, né? Você pensa, eu estou falando de atleta, mas às vezes você pega um desportista que tem um nível de treinamento, né? Hoje a gente vê bastante, né? A pessoa ela não é paga para fazer o exercício, ela faz por prazer, ela faz porque ela gosta, mas ela tem um alto nível de rendimento. Então você observa um estresse oxidativo alto. E aí você imagina só uma homocisteína alta junto com esse estresse oxidativo, junto com alterações genéticas, por exemplo, em enzimas antioxidantes, como SOD, catalase, GPX, e cada uma delas precisa de um nutriente que é o cofator. Então, você vai precisar ajustar manganês, você vai precisar ajustar zinco, vai precisar ajustar cobre, selênio, ferro. Então, quando a gente identifica essas informações no exame, é aquele paciente que eu vou ter que olhar para sempre para essas informações, né? Então, é algo que eu sempre vou ajustar de acordo com a necessidade dele naquele momento. E as pessoas, elas pensam, então é para sempre, Tati? Não, porque depende da demanda do momento, do perfil bioquímico, que vai ser o meu resultado, né? Que vai ser a minha epigenética ali nesse momento. Então, ele vai mostrar, olha, realmente sua homocisteína estava mais alta quando você chegou, a gente fez uma suplementação e ela agora está mais adequada. Então, eu paro ali, ou faço um ciclo de suplementação. Ou eu posso pensar numa vitamina D também, né? Então, eu olho para um receptor, eu olho para um transportador, e é tão comum a presença desses polimorfismos, e eles aumentam o risco, por exemplo, para fragilidade óssea. Então, imagina um atleta, né, com esse risco, com risco de lesão, com risco de realmente ter perda de massa magra por conta também dessas alterações. E, além de tudo, né, risco para alterações crônicas. Às vezes, você potencializa riscos para doenças autoimunes, potencializa riscos, de repente, para alteração no perfil de glicemia, aumentando o risco para diabetes, aumentando o risco cardiovascular também, risco para adiposidade corporal. Então, às vezes, a pessoa ela quer uma performance, mas essa vitamina D ela não está adequada ainda. E às vezes é por conta de um polimorfismo, uma alteração genética. Ela fica tentando, toma lá a gotinha, não dá certo, volta, a nutricionista fala, não deu certo ainda, toma lá de novo. Então, com o exame, a assertividade, o poder que a gente tem é encurtar esses resultados. Você vai ter resultado, mas ele vai ser em menor tempo. Porque muitas vezes, você sabe muito bem disso, né? Agora que a gente passou pelas Olimpíadas, um detalhe pequeno pode fazer a diferença da pessoa lá no pódio. Então, às vezes, é o receptor de vitamina D. Eu posso estar exagerando, né? Mas pode ser realmente um ajuste fino de um micronutriente que faltou durante o treinamento, que faltou durante toda a vida dele, às vezes. E aí, essa falta faz com que ele tenha muito mais dificuldade de acessar esse pódio. Então, com a nutrigenética aplicada ao esporte ou aplicada à saúde, à qualidade de vida, o tempo que a gente vai ter de resultado, a tendência é ser mais encurtado. Você vai ter resultados e não vai ficar tentando, né? Ah, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Não, você vai ter certeza do seu direcionamento. E o bom é que quando você faz o exame uma vez na vida, hoje a gente tem um nível de evidência. Amanhã a gente tem um nível de evidência um pouco mais amplo. E depois de amanhã, e depois de amanhã só vai aumentar. Então, a nossa tendência é cada vez mais ter estratégias personalizadas. E aí, com essas estratégias, a gente consegue ajudar um número maior de pessoas.
Porque esse atleta ou esse esportista de alto nível vai chegar um dia que ele vai querer se aposentar ou diminuir o ritmo dele. E aí como que vai ser, né? Então, se a gente pensar só de forma momentânea, a gente já tem um ganho muito positivo, mas se a gente pensar a longo prazo, como é a estratégia da nutrigenética, né, potencializar ali longevidade saudável, no sentido de ter mais qualidade, no sentido de viver melhor, eu acho que faz muito sentido, né? E algo que eu estava refletindo esses dias deles, veja se você concorda comigo. A genética, muitas vezes, é, ela não pode ser um peso na vida da pessoa, né? Ela tem que ser algo libertador. Então, ao invés de aprisionar o nosso paciente, a gente vai libertar esse paciente. Libertar por quê? Porque essa fonte de conhecimento que é exclusiva e única dele, e esse poder de acertar mais, esse poder de trabalhar com condutas personalizadas, vai aumentar a chance dele de acertar, vai aumentar a chance dele de ter esses resultados a longo prazo, né? Então, isso faz com que a gente não fique pensando que nós somos prisioneiros dessa genética. Ah, Tati, às vezes eu pego o paciente e falo assim, ah, Tati, é a minha genética, fazer o quê? Eu falei, não, a gente tem muito o que fazer, que bom que você está aqui, né? Então, é mais para a gente refletir no sentido, nós não vamos ficar aprisionados, porque tem pessoas que não querem saber, não, eu não quero saber, mas o seu conhecimento pode te levar a resultados que você nunca teria se não tivesse esse conhecimento, né? A falta de um resultado faz parte é fruto de um conhecimento que a gente ainda não tem muitas vezes, né? Como que eu vou acessar um resultado se eu não sei nem como chegar até lá? Então, isso para mim faz muito sentido, e é isso que me move cada vez mais estudar, me move cada vez mais ver transformações de vidas, que é isso que a gente vê no consultório, né? Isso que a gente vê com os alunos, é assim que a gente observa a transformação dessa ciência em prática. Não está tão distante. A gente não consegue para tudo, mas isso é muito evidente, né? A gente consegue. Por exemplo, eu estava lendo agora a programação do Congresso da Sociedade Internacional, né? E eu estava lendo com alguns alunos agora. E esses alunos, eles apontaram assim, olha só que interessante, no último dia eles vão publicar alguns guidelines, eles vão fazer ali algumas palestras sobre guidelines de suplementação de vitamina D, suplementação de cafeína. Então, nós teremos novidades, né? Porque a gente sabe o quanto de recurso ergogênico a cafeína ela apresenta, mas ela não é para todo mundo. E aí, como que eu vou saber? Ah, Tati, mas eu tomo lá a minha cafeína e eu fico com o coração acelerado. Mas não é só isso, né? Existem outros reflexos, existem outras alterações importantes. E às vezes a gente olha só por um gene específico, mas existem outros também, né? Então, com o exame, você consegue ter um olhar muito mais ampliado. E é preciso ter um profissional para também interpretar esse exame, né, deles. Porque a informação, ela está aí, você pode comprar na internet, inclusive, um exame. Mas quem vai interpretar? Quem vai traduzir essas informações, né? Porque a pessoa, enquanto leiga, ela não vai conseguir traduzir da mesma forma que um profissional. E o profissional, ele tem que ter autonomia também nas condutas que ele vai traçar junto ao paciente, né? Então, nós ficamos ali do outro lado, mas o paciente, ele precisa praticar. E a gente é voltado para os 4 P's, né? Que eu acredito muito que essa medicina 4P que acabou direcionando todo o nosso raciocínio da nutrição personalizada. P de preventivo, diagnósticos, são preditivos, participativos, porque eu preciso da participação do meu paciente, e eles também são personalizados porque eles são exclusivos, né? Mais do que individualizar, como olhar para os hábitos, olhar para a rotina, olhar para aquilo que o paciente gosta de consumir ou não, aquilo que já deu certo ou não, mais do que isso, é você personalizar. E a era da nutrição personalizada já chegou, né? Já chegou, faz um tempinho, inclusive, mas já chegou. Fantástico, olha, eu assino embaixo de absolutamente tudo que você falou. Inclusive você falou coisas tão ricas, tão importantes, que tenho algumas coisinhas até para destacar, para comentar. Desde a primeira coisa que você falou, com relação ao exemplo lá de um polimorfismo alterado e o tanto de coisa que isso pode deflagrar, né? E que não teria como a gente saber isso diretamente sem fazer o exame. A gente pode até intuir pela anamnese, pelos exames bioquímicos, mas para chegar a uma resposta certeira, uma resposta rápida, realmente a gente precisa ter esses resultados. E o quanto que isso implica, porque a gente não tem somente o resultado desse gene, e eu acho que aí entra, eu junto com aquele último comentário que você fez, a importância do profissional por trás disso para fazer
a interpretação, porque o paciente, e ele com certeza tem que fazer a sua parte, mas ele chega até determinado ponto, ele vai ler o laudo e ele consegue aplicar algumas coisinhas. Mas o grande papel do profissional é fazer essa mistura de genes, né? Como é que um gene interage com o outro e como é que a gente vai trazer a conduta a partir disso. E com esse mesmo exemplo que você deu, não só a gente precisa mexer em algumas vitaminas, como até no próximo exame a gente também, no próprio exame, a gente vai ter respostas dessas vitaminas de se o paciente precisa de uma dose aumentada, uma dose menor. Então são coisas que conversam. Eu brinco, eu acho que parecido com a analogia que você faz, né? Eu brinco que, na verdade, quando a gente está no consultório e a gente vai fazer um trabalho com qualquer paciente e qualquer conduta, a gente tem que fazer o melhor que puder com aquilo que a gente tiver, né? Então, se você só tem uma anamnese disponível, faça uma baita anamnese. Mas tudo que a gente tem disponível, na minha cabeça, é como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça. A gente está montando esse quebra-cabeça, que é o paciente, junto com ele, ele vai nos dar essas informações. E quanto mais pecinhas a gente tiver, mais acertada vai ser a nossa conduta. Eu acho que o exame genético, o exame de nutrigenética, ele consegue nos fornecer um monte de pecinhas. Ele acelera a construção do quebra-cabeça. A gente tem uma imagem muito mais clara. E outra analogia nesse mesmo sentido seria como se a gente estivesse chutando para um gol, né? O objetivo é acertar ali o gol, né? Mas sem o exame a gente está chutando vendado. Uns vão entrar, outros vão sair, você vai aprendendo e você vai conseguindo chutar cada vez mais próximo do alvo, mas com o exame a gente tira a venda, né? A gente chuta direto. Então, a gente acerta muito rápido as estratégias. E aí eu achei fantástico também os exemplos que você foi dando, esse exemplo da vitamina D, o exemplo da cafeína. Eu acho que cafeína é um que vale a pena ter a gente conversar um pouquinho mais pro pessoal, porque é um que fica bem fácil de visualizar, né? A gente acha que todo mundo pode tomar cafeína e vai melhorar o desempenho de todo mundo, e os estudos mostram que é o baita recurso ergogênico e é um queridinho da vida, né? Mas não é exatamente para todo mundo, né? Exato, exatamente isso. Antes da gente falar um pouquinho da cafeína, eu só queria trazer um pouquinho dessa consciência do que você falou sobre essas pecinhas de quebra-cabeça. Então, nesse sentido mesmo, e eu super concordo contigo, a gente vai construir uma linha ali de tratamento de intervenção com esse paciente. Então, não imagine que vai ser de uma hora para outra, que vai ser numa consulta, em duas. Na verdade, existe um acompanhamento. Um estudo publicado recentemente, ele trata de como se fosse um mapa de direcionamento mesmo da consulta. E na última estratégia é o acompanhamento a longo prazo. Então, você não imagina que apesar de ser mais assertivo, não é rápido, porque a gente vai falar de alterações de hábitos, mudanças de hábitos, construção de novos hábitos, né? Então isso é bem importante. Às vezes a pessoa, ela pensa, por exemplo, na cafeína como esse recurso ergogênico para dar resultados rápidos, só que ela não sabe que o perfil genético dela diz que não é exatamente assim para ela. Pode não ser exatamente assim para ela, né? E algo que é interessante é que é claro que a cafeína ela é metabolizada pela CYP1A2, que é 95% da cafeína metabolizada, e por isso que os testes de nutrigenética trazem principalmente essa avaliação. Mas existem os outros 5% também, que eu gosto de pensar nisso, né? E a gente tem outros receptores de adenosina, por exemplo, que são responsáveis também por ajudar nessa metabolização. Menos e menor percentual, mas são responsáveis. E ele pode prejudicar, dependendo do perfil que você tem, você pode prejudicar, inclusive, o seu sono. E aí, uma pessoa que não dorme bem, como que ela vai ter produtividade? Em todos os sentidos, intelectual, né, produtividade ali na concentração do exercício que ela tem que fazer. Muitas vezes é um exercício que ela tem que fazer sozinha, então o quanto que isso vai ter de rendimento? E aí a gente começa a identificar
que aquela quantidade de miligramas por quilo de peso, né, então tem alguns estudos que falam: "Olha, se você tiver essa alteração, você responde a 2 miligramas por quilo de peso", sendo que a dose usual seria 6 miligramas, mas não todo mundo vai responder a 6. Tem gente que responde a 2, tem gente que responde a 4, tem gente que vai responder até um pouco mais, depende do perfil genético que vai realmente condicionar essa chance de resposta, né. E é claro que é muito importante a gente pensar que, embora a gente tenha muitos estudos desse perfil ergogênico, e a gente não pode de forma alguma ignorar, é que existem particularidades, e às vezes é a sua particularidade, às vezes é aquilo que te falta para chegar no pódio, às vezes é aquilo que falta para você conquistar um resultado, às vezes não é nem um pódio, mas não, Tati, eu estou falando de uma métrica pessoal, sabe? Eu quero atingir um menor tempo em relação a mim mesmo em um momento anterior. Então, isso é muito importante, vale a pena a gente observar. E é o que eu vejo muito no consultório, é que as pessoas elas pensam na cafeína como somente o suplemento, mas a cafeína ela está presente no café, que é o mais, né, comum aí, mas está presente em vários alimentos também, né? Às vezes a gente fala assim, mas tem que consumir, por exemplo, chocolate mais amargo possível. Tem cafeína também, né? A gente tem que pensar. Tem as xantinas ali também, que são metabolizadas pelo mesmo gene, que é a CYP1A2. Então a gente tem que tomar cuidado. O achocolatado vai ter mais um pouquinho de cafeína, dependendo do tipo de café, tem teores de cafeína diferentes. Então a gente tem que levar em consideração. E às vezes a pessoa acha que é só a cápsula. Não é, né? É muito além, é muito além. Então, quando a gente identifica, claro, esse recurso ergogênico como uma possibilidade, mesmo assim, mesmo que esteja falando, todo mundo falando ali, você já leu até artigo, tem paciente que já chega, que leu até artigo. Ele cita até o nome do autor para mim, muito engraçado. Ele cita até o nome do autor. Eu sei que cada vez mais eles estão informados. Isso é uma realidade, mas o profissional é que vai pegar todas essas pecinhas, todas as informações e que vai colocar em prática. E isso é muito importante. E a interpretação, né? Porque o paciente, por mais que ele seja muito interessado, ele vai ler. Ele vai ler. Porque ele não tem obrigação de interpretar. Quem tem a obrigação de interpretar somos nós, profissionais, né? E fazer uma boa interpretação. E isso é muito importante também, né? Quando você busca uma informação que você não tem domínio, você tem que procurar alguém para interpretar aquela informação para você, para te auxiliar, para te ajudar, para colocar aquilo em prática de forma segura. Não adianta eu colocar, né? Não, Tati, mas eu não estou nem me importando, desde que tenha resultado. Eu preciso de segurança, né? Porque eu estou pensando a longo prazo. Não é, não, me dá aumento de frequência cardíaca, mas depois, daqui a pouco passa. Mas e quais são os prejuízos a longo prazo, né? Então, são questões que nós vamos pensar, principalmente se a gente quer realmente ter ali uma qualidade de vida, ter mais chance de sucesso para a vida como um todo, né? E algo que é bem interessante, principalmente voltado aí para a cafeína, existem pessoas que são mais sensíveis e que, por exemplo, pode desencadear a falta dela, uma enxaqueca, e às vezes até o excesso uma enxaqueca. Então a gente vai observar isso de repente no exame, a gente vai observar isso até naquilo que o paciente ele fala. Às vezes a resposta está no paciente. Às vezes a gente tem perguntas, mas as respostas já estão com eles, né? Muito engraçado. E isso é muito importante, que só reforça o perfil genético, né? Só reforça. Eu acho que em muitos casos, às vezes, a gente já espera o que vai sair, né? O perfil ele vem confirmar o que a gente já foi colhendo ao longo do tempo com esse paciente. Tati, e outro que eu acho que vale a pena também a gente destacar, porque é muito comum, eu acho que assim, aqueles exemplos do que as pessoas suplementam sempre e que o exame pode trazer alguns esclarecimentos com relação a isso. Outro é o ômega 3. O que a gente consegue pegar com relação a isso no exame? Maravilha. No exame, a gente consegue identificar para o ômega 3 hoje o que tem de mais recente, vamos dizer assim, inclusive foi tema até do meu doutorado, é a avaliação de enzimas que fazem a biossíntese dos ômegas, que a gente chama de dessaturases, de elongases. Então, nem todo mundo, por exemplo, vai responder uma suplementação de ômega 3 de origem vegetal. Muitas vezes eu vou precisar de origem animal, de um EPA, de um DHA, para realmente ter o efeito fisiológico, né? E isso é muito importante porque é muito comum ter essas alterações, né? Essas alterações são muito frequentes na população.
E aí essas alterações, elas realmente direcionam essa necessidade maior do consumo de ômega. Aí a gente pode pensar quais são as funções, né, desse ômega. Então esse ômega, por exemplo, a parte esportiva, ele pode ajudar, por exemplo, em relação a ganho de massa muscular, pode ajudar, por exemplo, na regulação da resposta inflamatória. Esse ômega, ele também pode ajudar, principalmente a fração de DHA, em relação à parte neuro, então ele faz ali a formação de membrana, ele ajuda na mielina. Então, principalmente, essa inervação que a gente tem para fazer reflexos, movimentos de reflexos, eles são importantes também, porque esses neurônios, eles têm muito mais mielina, então ajuda nessa ativação. Então, dependendo do tipo de perfil que o paciente ele tem, dependendo do tipo de esporte que ele pratica, às vezes é um esporte de reflexo, né? Tá, às vezes é um esporte coletivo, mas precisa de reflexo. Ah, vou me jogar para pegar a bola, né? Então, muitas vezes eu preciso identificar. Ou então é um esporte ao ar livre. Então, esse DH ele vai ser importante para a saúde ocular dele, faz parte da retina. Entre 50% e 70% da retina é formada de DH, então eu vou precisar identificar. E os estudos de nutrigenética, eles estão indo nesse sentido também, de avaliar a saúde visual, né? Porque, claro, se é a pessoa que ela tá ali, ela se expõe ao ar livre, ela se expõe à radiação, ela já tem ali algum comprometimento, alguma característica em relação a essa saúde ocular. Então, eu preciso pensar também, viu como a nutrição, abrange muito, né? Ela é muito abrangente. De repente, como eu já peguei atletas de alto rendimento com alteração na apolipoproteína E, que está associado com Alzheimer, com neurodegeneração. Então, eu tenho que controlar estresse oxidativo, controlar a inflamação. Eu vou suplementar ômega para esse paciente, para esse atleta, porque vai ser necessário. Talvez agora, enquanto ele está, né, ganhando, enquanto ele está competindo, está tudo certo, mas eu estou pensando lá na frente, principalmente porque são alterações que não são tão comuns, né? E4 não é comum na população e tem um alto risco para neurodegeneração. E eu sei que a demanda de estresse oxidativo é alta, então eu já penso em modular. Modular, de repente, ali um perfil de outras apolipoproteínas que estão associadas com risco também para dislipidemias, né? Algo que é bem interessante, que poucas pessoas também pensam em relação a esse ômega 3, né? Esse ômega 3, os metabólitos que ele produz, ele vai direcionar realmente o efeito que ele vai ter no nosso organismo. Então, ele produz ali as resolvinas. Eu costumo dizer, biologia molecular é muito intuitivo, né? Resolvinas resolvem o problema da inflamação, esportinas exportam, né? Brinco muito com os alunos assim, porque eu falo, gente, é muito intuitivo, né? Tem coisas que são muito mais do que outras. Mas quando a gente consegue associar, e eu vejo assim um futuro deles, principalmente para os profissionais, de que no futuro no futuro próximo, inclusive, a gente já vai associar, por exemplo, essa suplementação que eu estou oferecendo para o meu paciente baseado no exame genético, o quanto que refletiu de produção de metabólitos. Então, de repente, até um exame auxiliar pode me ajudar, o exame de metabolômica pode me ajudar. Então, olha que lindo que a nutrição é o caminho que nós estamos percorrendo e o quanto que a gente pode ajudar esse paciente. Então, não é somente uma ferramenta, é uma ferramenta para a vida toda. Não é somente uma informação única, é uma informação que pode ser atualizada e hoje a gente tem N evidências, amanhã a gente pode ter o dobro e o triplo e assim por diante. E aí ajudar cada vez mais os nossos pacientes, né? Eu acho que para mim é isso que faz sentido. Perfeito, para mim também, assino embaixo. E sabe que assim, a gente que dá muita aula de pós-graduação, não sei se você tem a mesma. Se você passa pela mesma coisa, mas eu costumo perguntar para os alunos quem já trabalha com os exames. E geralmente são poucas as mãos que levantam. Não sei se você tem a mesma experiência. E aí eu queria te pedir assim, que dicas você deixaria para um profissional que está querendo trabalhar com exames de nutrigenética, mas ainda fica inseguro? Uhum. Eu acho que a principal, hoje, se eu falasse, até baseado nesse último estudo que eu li, é a pessoa ter preparação. Então, se eles estão inseguros e não praticam, eu acho que eles já estão no caminho certo. Porque melhor é você se preparar para praticar do que você praticar sem estar preparado. Porque o risco para o paciente é muito maior. Quando a gente não tem preparação e a gente oferece essa ferramenta, baseado no que o laudo me diz somente, eu vou acreditar piamente naquilo que ele me diz, eu fico refém daquilo que o exame vai me falar. E eu gosto de pensar que nós temos autonomia.
muita autonomia. Então, exige preparação. Então, tem que se preparar hoje. Ah, Tati, mas eu não sei se eu vou trabalhar com essa ferramenta. Mas toda a nossa trajetória, ela envolve a genética, né? Desde bioquímica, fisiologia, tudo envolve genética. Eu acho que as pessoas, elas criaram um tabu muito grande de genética na cabeça, né? Não, genética é difícil, não, genética. E quando a gente começa a aplicar, vocês percebem que não é tão difícil assim. Não é fácil, mas não é tão difícil, impossível de ser aplicado. Eu vejo muito isso na pós-graduação e muitos profissionais depois eles vêm me procurar pedindo ajuda, né, para que eles possam interpretar exames, para que eles tirem as dúvidas. E isso é muito importante, você buscar alguém que possa te auxiliar, um profissional que já consegue fazer esse tipo de interpretação, que já consegue te oferecer essas ferramentas para te auxiliar mesmo nesse sentido, colaborar, compartilhar informações e conhecimento, mas exige preparação. É muito importante você ter preparação, muito importante. Então, procure mesmo estudar, se dedique, faça cursos, faça pós-graduação se for possível na área. Eu acho que o quanto mais nós tivermos profissionais aprimorados, a gente vai conseguir cumprir aquilo que o nosso conselho regional ele diz, que é interpretar de forma correta, sem equívocos, para não causar prejuízos no paciente. Então, eu me preocupo muito se de repente eu estou falando aqui com você, olha, vamos suplementar ômega 3 para esse paciente, de repente a literatura me mostra algo contrário. E aí eu estou fazendo algo que muitas vezes eu li em algum lugar, eu vi em algum slide de alguém, e não, eu não tenho respaldo. Então eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter um respaldo, eu tenho que saber, né, realmente como eu vou aplicar essas informações de forma segura. Porque na verdade não é sobre mim, é sobre o próximo, é sobre o meu paciente. E eu sempre penso assim deles, por mais que a gente utilize técnicas ômicas, biologia molecular, vai ser sempre um ser humano falando para outro ser humano. Então, a gente tem que ter esse tipo de empatia. Será que eu gostaria de passar num profissional como eu? O tipo de serviço que eu estou oferecendo, o tipo de conteúdo que eu estou oferecendo, né? E aí, quando a gente se coloca no lugar do próximo, a gente fala assim, opa, preciso me preparar. Opa, não, já estou boa aqui, eu já consigo, vamos lá. Eu sempre indico, quer trabalhar com nutrigenética na prática, faça o seu exame. Faça o seu exame se você é profissional, faça o seu exame, interprete seu exame, estude o seu caso clínico. Você vai ficar tão bom, tão boa nesse assunto, que aí os próximos, vai vir rapidinho, você vai conseguir interpretar muito mais rápido. Eu sempre falo isso. Primeiro, paciente tem que ser você mesmo. E aí depois você vai multiplicando essa informação para os outros pacientes. Perfeito, fantástico. Eu, assim, me identifico demais com você, né? Tanto que uma das frases que eu sempre uso para fechar as minhas palestras é aquela do Carl Jung, né? De conheça todas as técnicas, domine todas as práticas, mas a cuidar de uma alma humana seja apenas outra alma humana. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito presente mesmo. Tati, super obrigada por compartilhar essa vasta experiência e fiquem com a gente, porque já voltamos com mitos e verdades e hoje tá bem recheado de mitos legais. Então, Tati, hoje em A Nutri Responde, a gente tem uma brincadeira que eu particularmente adoro, que é quando a gente brinca de mitos e verdades. A gente pega as perguntas que o pessoal mandou e vamos responder se é um mito, se é uma verdade e rapidamente por quê. E queremos que vocês brinquem com a gente, então fiquem antenados. Logo antes da Tati responder, vocês já colocam lá nos comentários se é um mito ou se é uma verdade. Combinado? Pronta? Prontos? Então vamos lá. Primeiro mito ou verdade. Meus pais são obesos. Estou fadado a ter obesidade.
É um mito. Olhando para as condições poligênicas, então, o que a gente está falando aqui são condições multifatoriais, né? E olhando para essas condições é um mito. É muito comum, né, a gente observar paciente falar isso, e às vezes até pacientes que são adotados, aí fala assim, não, mas lá em casa todo mundo é obeso. Você acabou de falar que era adotado? Que veio exatamente ver seu exame genético porque você é adotado? Não tem vínculo, né? Mas o que que é? São hábitos. Então, o estilo de vida contribui muito mais, com exceção de síndromes genéticas, que não é o caso aqui. Mas falando de nutrigenética, é um mito. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau, pelo amor de Deus, gente, tirem isso na cabeça. Fiz meu teste genético e sou metabolizadora lenta da cafeína. Não devo tomar café. É um mito também. Não é que não deve tomar, né? As pessoas às vezes têm medo de consumir. É que o seu consumo é um consumo menor, é um consumo menor em relação ao metabolizador rápido, por exemplo. Mas não precisa se privar de consumir cafeína. Pode consumir, mas numa quantidade menor, tá? A gente já tem essa margem? A gente já tem essa quantidade para um metabolizador lento? Tem tem alguns direcionamentos. Então, tem alguns estudos que falam quem é metabolizador lento, até 2 xícaras de café por dia, né? Em torno ali de 100 ml, pensando nos 50 ml cada xicrinha, né? Que o pessoal toma É expresso, gente, é um expresso. uns 100 ml por dia. E quem é metabolizador rápido daria para tomar um pouquinho mais, né? Mas quem é lento deveria ter um cuidado até umas 2 xícaras de café, aproximadamente. Perfeito. O resultado de tipo de dieta mais indicada para a pessoa é confiável? Se a gente olhar para o exame, somente o exame é um mito também. Por quê? Porque o exame ele não leva em consideração o perfil bioquímico do paciente, a composição corporal, os hábitos, né, o comportamento. Às vezes esse paciente ele tem hábitos, muitas vezes, de alimentos muito repetitivos, não tem um repertório alimentar. Então não adianta eu colocar um monte de alimento que o teste pediu para eu colocar se esse paciente ele não aprendeu o básico. Então, é muito importante que a gente tenha em mente um protocolo que eu até vi nesse estudo, muito legal, que é o protocolo SMART. O que é o SMART? S, de você ser específico, né? Então, do inglês, específico. O M, de você mensurar as suas estratégias. O A, de você trabalhar com estratégias atingíveis, né? Estratégias que caibam na rotina do paciente. O R, de ser ali relevante. O que é relevante? O que eu vou priorizar? E o T de tempo, respeitar o tempo de cada um, né? Então, a gente trabalha aí dentro dessa perspectiva. Perfeito, excelente. Meu exame genético apontou risco aumentado para a doença celíaca. Preciso parar de consumir glúten? Isso depende também, né? Depende bastante dos pacientes. Se esse paciente ele já vem com sintomas, se é sintomas clássicos ou não, se eu observar que existem gatilhos que são importantes, eu geralmente, não existe um protocolo fechado, mas eu geralmente faço testes com esse paciente. Então, eu quero observar, por exemplo, se existe melhora naquele sintoma. Às vezes ele vem, por exemplo, com uma enxaqueca. Eu quero saber se existe melhora, se ele diminuir pelo menos, né? Porque o teste não é diagnóstico, então eu não posso falar que ele é celíaco. Mas o que acontece se ele diminuir? Poxa, melhorou. O que acontece, por exemplo, aquela constipação se ele diminuir? Nossa, Tati, melhorou muito. E aí eu vou trabalhando aos pouquinhos com esse paciente, porque pior do que a gente identificar é a gente ficar com aquele medo absurdo de consumir, tirar tudo de uma vez, porque quando você tiver o consumo, esse efeito rebote é muito pior. Então é melhor a gente ir tirando aos pouquinhos, sugerindo, né, de uma forma bem gentil com o paciente, porque às vezes existe também, eu gosto muito de pensar nisso, que aquele consumo de um determinado alimento pode trazer emoções sadias para aquele paciente. Então, quem sou eu para tirar de uma hora para outra? Quem sou eu para afirmar o que ele pode ou não fazer nesse sentido, sabe? De uma maneira muito assim drástica, de uma maneira muito rigorosa. Eu gosto de pensar nessa gentileza, eu gosto de pensar em provocar o paciente à reflexão. E aí eu acho que para ele faz mais sentido, porque eu me coloco no lugar dele, e ele se coloca no meu lugar enquanto profissional, e a gente caminha bem, porque o meu projeto, meu objetivo com ele é ter uma caminhada longa. Eu tenho interesse em saber como que ele vai responder depois de um exame.
né? Então, para mim, faz muito mais sentido trabalhar dessa maneira. Fantástico. Ó, meu exame genético apontou tendência a deficiências de vitamina D. É necessário suplementar? Às vezes sim, às vezes não, também depende, né. Por quê? Porque eu preciso observar no perfil bioquímico desse paciente quais são os genes que também foram, mostrados ali no exame, né. Por quê? Às vezes o exame só mostrou um receptor de vitamina D, às vezes só mostrou um transportador. Hoje a gente estuda CIPs também, CIP24, CIP27, então eu tenho que saber o que está sendo avaliado no exame. Quando eu conheço essas características, aí eu posso falar: "Olha, aqui você tem todas as alterações genéticas", então não necessariamente, o seu perfil bioquímico ele vai responder de uma forma muito mais rápida. Às vezes eu vou precisar suplementar, às vezes eu preciso esperar um pouquinho, às vezes eu preciso de um pouquinho de exposição à luz solar. Então depende, tá, depende. Mas é por isso que é muito importante vocês, pacientes, trabalharem com profissionais que entendam dessas ferramentas, porque ele vai direcionar. Ele vai saber: "Olha, eu acho que essa informação aqui do exame ela é pouca para mim, ela é limitante, então eu não consigo ter condutas a partir daqui, então eu preciso trabalhar com um exame mais completo". Perfeito. E a última? Meu exame genético apontou benefício aumentado com a suplementação de ômega 3. Preciso suplementar? Muitas vezes sim, é muito comum o paciente ele ter essa necessidade de suplementação. Principalmente porque no alimento a gente tem déficit, né, para encontrar esse nutriente. Então é um dos suplementos que eu geralmente indico e que tem mais evidência de segurança a longo prazo, né, não é só porque eu indico, não, porque tem evidência de segurança a longo prazo, e aí vai depender das concentrações, né, então não é o mesmo para todo mundo. Muitas vezes você trabalha com mais EPA do que DHA, outras vezes vai trabalhar com mais DHA do que EPA, outras vezes só o DHA. Então depende bastante, né. Mas em linhas gerais, é mais comum, por exemplo, o do ômega 3 do que necessariamente da vitamina D, por exemplo, né, é muito mais comum o ômega 3. Perfeito. Tati, mais uma vez, obrigadíssima. Que prazer te receber e usufruir dessa experiência tão ampla que você tem na área. Eu que agradeço, agradeço demais, muito mesmo, foi um prazer, passou muito rápido, foi muito bom mesmo. E quem tiver dúvidas também nesse assunto, que quiser me procurar, fique à vontade, né, para me procurar, porque eu respondo todos os directs, sou eu mesma. Fantástico. Vocês ouviram, gente? Aproveitem. E muito obrigada a vocês também por nos acompanharem. Curtam, compartilhem, acompanhem o Instagram da Performance Nutrition, que a gente sempre avisa os próximos entrevistados. Vocês podem mandar as perguntinhas e abraços da Nutri, a gente se vê.